Já falamos de meta padrão. E agora vamos falar da fórmula do Igor Ledorowski, PCAT. Aliás, essa fórmula gerou uma treta. No meu curso eu explico as tretas, né? Porque o Igor Ledorowski era o aluno brilhante do John Overduff. E você vai perceber que esse PCAT tem um pouco de semelhança com algo que eu já falei para vocês. Ele vai falar que é a fórmula básica da influência, e ele adora ficar criando esses acrônimos, né? Ele adora falar da fórmula ABS, Attention, Bypass the Critical Factor, e Stimulating the Unconscious Mind, que seriam os 3 elementos, né? Atenção, romper a faculdade crítica e estimular a mente inconsciente. Ele adora ficar criando acrônimo, porque tem algo aí de comunicação. Quando você cria um acrônimo, você pega algo que todo mundo já falava, mas cria a sua marca, que é o acrônimo. Essa é uma dica, inclusive, para quem vai vender produto. Criar novos nomes para aquilo que já existia. Todo mundo do marketing faz isso. E o Igor Ledorowski não é diferente. Ele cria lá o H+, o ABS e o PCAT. E ele vai falar que esse PCAT, eu tenho o P, que é a situação-problema. Atenção, situação-problema. Primeiro passo, situação-problema. Estado-problema. O C vai vir de faculdade crítica. Na verdade, Igor Ledorowski, ele nem usa faculdade crítica, porque o termo Dave Elman era faculdade crítica. Ele vai falar fator crítico. Então esse C seria um rompimento do fator crítico, do senso crítico, do pensamento crítico. Depois teria o A, que seria acesso ao recurso. Ou seja, o terceiro seria o estado do recurso. E o quarto seria a transformação. Espera aí, vou de novo. Estado do problema. Romper a faculdade crítica, para de pensar no problema. Estado do recurso. E junta o recurso no problema para ter a transformação. Igor Ledorowski foi muito criticado. Não pelos alunos, mas pela cúpula da hipnose. Os professores acharam de muito mau gosto, porque ele pegou tudo aquilo que aprendeu com o John Overduff e não citava o John Overduff. Bom, vou fazer aqui uma meia-culpa aqui, vou proteger o meu amiguinho Igor Ledorowski, porque nos cursos recentes dele, e eu sou aluno do Igor Ledorowski, ele cita o John Overduff. Mas há uns 10 anos atrás ele não citava, não. E acabou sendo mal visto pela comunidade de hipnotistas por conta disso. Porque o PCAT é uma cópia do meta-padrão. Óbvio que é uma cópia do meta-padrão. Mas ele queria dar uma nova marca, um novo acrônimo, para aquilo que ele já fazia. Agora, qual que é a importância de falar do problema? O problema captura a atenção das pessoas. Então, se a pessoa está com a mão cortada, o braço cortado, e você fala, isso é uma bobagem, não preocupa com esse braço não, daqui a pouco você esquece. A pessoa fica com raiva de você. Porque o problema captura a atenção das pessoas. E por isso que o processo de influência, principalmente na terapia, surge no problema. Porque quando você consegue conversar com a pessoa com uma postura H+, de intenção positiva, uma aceitação positiva e incondicional, como dizia Carl Rogers, a pessoa gera uma conexão natural com você. Inclusive, você vai ter que ter aquele trabalho de não cair no H-, né? Então você vai conversar sobre o problema sem afundar no problema. Você pode falar do problema de forma direta ou de forma indireta. Eu já fiz isso muito com um amigo, né? Época do colégio. Você sabe que o amiguinho brigou com a namorada, aí você chega e fala, você acredita que eu tenho brigado com a minha namorada? No namoro às vezes é complicado, né? Aí você joga aquela indireta e a pessoa sente abertura para falar do problema dela. As pessoas querem falar dos seus problemas. O que elas querem é encontrar uma região, um local, em que seja seguro falar do problema, sem ter aquele olhar do julgamento o tempo todo. Agora, você também pode
simplesmente falar diretamente sobre o problema. E aí me conta aí o que aconteceu. Se você tiver uma postura de aceitação positiva e incondicional, a pessoa vai te falar do problema. E é justamente a conexão com o problema que vai ser a primeira etapa do metapadrão. Isso pode ser feito numa conversa. Vamos depois falar de revivificação, de regressão, de outras técnicas, conversacionais ou não, que vão lidar com o estado do problema. Mas o ponto é, se a pessoa quer transformar-se, vai ser a partir do problema, que é a primeira etapa. A segunda etapa, que seria dissociar-se do problema, Igor Ledorowski vai falar que é o rompimento da faculdade crítica, ou do fator crítico. Eu acho muito estranho ele usar isso, sabe, de faculdade crítica, porque é um termo típico da hipnose tradicional. Aquela alteração da percepção de realidade. Na hipnose conversacional, na hipnose ericksoniana, o nosso conceito de hipnose é outro. Ou vai ser um conceito científico, ou vai ser um conceito ericksoniano. E, na verdade, esse rompimento de faculdade crítica, entendido num conceito ericksoniano, seria o quê? Dissociar-se daquele transe tóxico. Ou seja, seria pensar em outra coisa. Eu até entendo que provavelmente essa é a intenção do Igor, mas quando ele usa o termo fator crítico ou faculdade crítica, a gente vai pensar na hora em Dave Hellman. Vai pensar na hora em hipnose tradicional, direta, falar de níveis de transe. E na hipnose conversacional, isso não faz muito sentido. Mas o ponto é que na segunda etapa, você vai capturar a atenção da pessoa para uma outra coisa. E depois vai começar a conversar sobre o estado de recurso. Onde você gostaria de estar agora? O que você gostaria de estar fazendo agora? E conversacionalmente depois vai ter um colapso de sentir tudo isso, todos esses recursos, na situação problema, gerando uma transformação. Inclusive, quando a pessoa falar do problema, existem alguns recursos linguísticos que permitem uma influência nessa pessoa, que não permitem surgir o H-. Exemplo, a pessoa te fala assim: estou desempregado. Ah, você ainda não arranjou emprego? A palavra ainda é uma palavra que dá para a pessoa recurso. Não é um nome que prende a pessoa, é um nome que dá possibilidade. O ainda faz isso. O já faz isso. Eu posso falar, por exemplo, você já está procurando um novo emprego? Você já buscou novas soluções? O já dá uma ideia de movimento. O ainda dá uma ideia de movimento. Então, quando você vai falar do problema, você vai criar um movimento. E agora uma coisa que é típica do Igor, olha só. Isso que é típico do Igor Ledorowski é você criar verbos que questionam o problema. Então você pensa que está vivendo uma situação difícil. Então você acredita que o seu relacionamento é complicado. O verbo pensar, o verbo acreditar, eles colocam um pouco em xeque aquilo que está sendo dito. Inclusive, é aqui que vai surgir uma maior necessidade de cuidado com o H+. Porque se você não tem o H+, vai soar ironia. Aliás, pensa na palavra ironia. O que é uma ironia? Ironia é você falar alguma coisa com uma outra intenção. Então, se eu tenho uma intenção que é positiva, não existe espaço para ironia. Então eu posso falar: ah, então você ainda não arrumou emprego. É diferente falar: e aí, não arrumou emprego ainda, né? Perceba que existe uma sutileza. E essa sutileza vai ser resolvida por meio da intenção que você vai ter ao conversar com outra pessoa. E essa desconexão com o problema, né, o fim do transe tóxico, que é representado pelo rompimento da faculdade crítica, ele geralmente vai ser feito a partir de palavras que são conjunções.
Palavras que conectam o i, o mas, o porquê. Depois, vou falar até mais detalhadamente todos eles nesse campo da linguagem hipnótica. Eles vão ter uma função um pouco diferente. Mas é justamente essa a ideia. É você pegar o estado do problema, usa um conectivo que vai distanciar do problema. Você está desempregado, mas já viu a quantidade de novas empresas que surgiram aqui no shopping? Você já foi até lá? O já, né, dando movimento, ideia de movimento. O mas tem essa ideia de apagar o que foi dito antes, né? Nada contra os negros, nada. Mas já sabe que vai vir uma merda terrível. O cara que usa o mas nesse contexto assim, né? Nada contra as mulheres, nada contra os negros. Você já sabe que vem algo terrível. Por quê? A propriedade do mas é apagar o que é dito antes. Então você consegue utilizar esse mas também para dissociar a pessoa do estado do problema. Assim como o porquê. O porquê ele é muito bom. Inclusive, existem dois porquês, né? Existe no inglês o why e o because. E no português fica o português separado e o português junto, mas eles têm funções diferentes. Porque o porquê separado, ou por qual motivo, ele paralisa a pessoa. Por que você ainda não arrumou emprego? Olha como que paralisa. Quando eu pergunto esse porquê, eu prendo a pessoa no estado do problema. Eu não levo ela para o estado de recurso. Mas o porquê junto, ele me dá a solução. Ah, eu estou desempregado agora, mas já fui, deixei meu currículo lá na faculdade para poder dar aula. Estou buscando um emprego naquela faculdade porque é importante para mim ser professor. O porquê junto, o because, dá um motivo para mudar. Agora, o porquê separado, temos que evitar ao máximo. Porque ele nos paralisa. O como também, ele leva à mudança. Tanto o porquê junto, né, da resposta, como o como. Eu preciso focar em como essa pessoa vai mudar, as opções que ela vai ter de mudança. E não em paralisar essa pessoa. Então, esse why, né, o porquê, por qual motivo, ele tem que ser banido. Por que você não passou no concurso? Por que não casou ainda? Por que não arrumou um emprego? Perceba que esse porquê me prende ao passado. Ele não fala para onde eu quero ir. E a função da hipnose disfarçada, conversacional, é levar a pessoa para o estado de recurso, que é o metapadrão e o Piccati. Posteriormente vamos falar de mais técnicas, que vão usar tanto do princípio Piccati, quanto do metapadrão. E aí, tá gostando de aprender mais sobre hipnose disfarçada? Então vem agora no nosso grupo fechado do Facebook, deixe seu comentário e até a próxima.